Oi, gente. Oi, eu de novo. Aí, mesma camisa, cabelo, tô mais calmo. Pessoal, mente pra mim não. Alguém estudou? Alguém pelo menos abriu o caderno? Vocês consultaram a minha videoaula? Gente, não mente pra mim não, que eu tenho como entrar no sistema e verificar quem viu e quem não viu. E você aí do lado que tá olhando pra menina bonita, já sabe o nome dela? E você, menina bonita, já sabe o nome dele? Trocaram de telefone? Vocês fizeram aquele intercâmbio que eu pedi, de um para casa do outro, para ver os quitutes da tia, comer pipoca, refrigerantes? Já? Mentira, né, gente? Estudaram não, né? Tá bom, gente. Ó, hoje é o nosso segundo encontro, eu vou perdoar, tá? No terceiro, eu vou vir aqui de roupa nova, experiência nova, com um monte de exemplos. Aí eu quero ver se a giripoca não vai piar, vai ter que estudar, né? Mas vamos voltar para nossa aula. Ó, a aula de hoje vamos chamar de competência 2. A gente vai falar sobre equilíbrio de sistema de força. Na aula anterior, nós falamos sobre o sistema de unidade, onde eu expliquei aquele negócio que era massa, o que era força, o que era tempo, esse lance todo, né? Agora a gente vai falar para vocês sobre os princípios de estática. Vamos falar para vocês o princípio de transmissibilidade das forças. Vamos falar sobre o conceito fundamental de equilíbrio no sistema de força, exercício, pauleira, e aí a gente tira as dúvidas de vocês na sala de aula. Lembrando, eu preciso que, para cada uma hora de aula nossa, vocês pratiquem pelo menos 3 aulas. Mas, Eurico, poxa, eu trabalho, Eurico, eu estudo pra caramba, Eurico, eu tenho 6 matérias, Eurico. Eu sei, cara, mas a minha matéria é tão importante quanto a outra, tá? Então, dedica um tempinho pra mim, no momento que estiver no ônibus, no momento que estiver no metrô, no momento que estiver lá no intervalo da novela, né? O momento que estiver, assim, sei lá, esperando um namorado, né? Esperando aquele amigo pra bater uma bola, pra ter uma conversa, tá bom? Bom, se não dá pra ser 3 horas, sei lá, 2, pode ser 2, uma, não dando, pessoal, 15 minutos, meia hora, dá uma olhada nas partes principais, tá bom? Vamos lá, pessoal. Pessoal, na aula passada, a gente falou para vocês sobre os fenômenos físicos, falando para vocês dos movimentos, falando para vocês da simplicidade que era o estudo do sistema de unidade. Agora eu queria trazer para vocês, para verificar o seguinte, tudo aquilo que a gente viu lá era conceito de física. Agora eu precisava pegar esta física e potenciar ela agora dentro da mecânica. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu preciso dizer para vocês que é o seguinte, ó, cinemática é o estudo do movimento, dinâmica é o estudo da causa. Eurico, me enrolou, cara. Tu falou que cinemática era o estudo do movimento. E tu falou que didática, dinâmica, era o estudo das causas. Então, qual a diferença de causa para movimento? Vê só, o movimento está relacionado com aquele lance lá de repouso ou em deslocamento. Tá certo? Já a dinâmica está estudando as consequências desse movimento. Tá certo? Beleza. Então, ó, a parte da mecânica que estuda as condições, ela tem uma palavra chamada estática. Essas condições vão verificar se está em equilíbrio, se ele está um lado pendente, se está um lado suspenso. Em suma, qual a posição que está esse corpo em relação a outro corpo. Sempre está associado o meu ponto, o momento que eu vejo, ou seja, o momento que eu sou observador e o momento que eu sou uma referência. É aquele lance de dizer assim, ó, o ônibus passando na rua. Tá? Eu olhando para ele, quem é que está parado? O passageiro sentado na cadeira do ônibus ou eu que estou olhando para o passageiro dentro do ônibus? O que vocês acham? O ônibus está em movimento. Ora, ele, em relação a mim, ele está parado dentro do ônibus. Mas o ônibus e ele, em relação a mim, que estou observando, ele está em movimento. Entenderam a diferença aí de causa e de movimento? Então, associando, a cinemática é o estudo do movimento e a dinâmica é o estudo das causas. Esse trocadilho que eu fiz para vocês do exemplo do ônibus, tá certo? O ônibus está em movimento, portanto, ele está executando uma cinemática, tá certo? A dinâmica dele é as causas com que eu estou observando, ou seja, o passageiro em relação a mim, ele está parado, em relação ao ônibus, ele está em movimento.
Tá? Vocês vão ver isso com muita propriedade na nossa apostila e também de um texto que eu separei para vocês, onde está lá, equilíbrio dos termos de força. Dá uma olhadinha nesse caderno para a gente situar melhor. Pessoal, dando sequência à nossa apostila, o nosso caderno, né? Vocês vão verificar assim, o princípio da estática. Aí para isso eu preciso responder 4 perguntas, obviamente. Vê só as perguntas, são perguntas básicas. Por que em uma mesa sustentada por 2 pés, estes precisam estar em determinada posição para que esta não balance? Óbvio, né, pessoal? Eu tenho que fazer um equilíbrio de força, né? 2. Por que a maçaneta de uma porta sempre é colocada no ponto mais distante da dobradiça? Por quê, pessoal? Porque eu tenho que fazer o meu princípio de alavanca do meu deslocamento, né? Da ação que eu vou colocar e a causa que eu vou obter, né? O terceiro, por que um quadro pendurado em um prego precisa estar exatamente em sua metade? Óbvio, né, pessoal? Porque os dois convergentes vai fazer a distribuição por igual da tua carga, do teu peso lá do teu quadro, né? E finalmente a quarta e última pergunta, assim, por que é mais fácil quebrar um ovo pela lateral do que por sua extremidade? Pensar? Se eu pego um ovo assim de ponta e coloco ele assim naquela caixinha que ele vem lá, ele é difícil quebrar a extremidade. Mas se eu dar um giro nele, né? Botar ele na posição, né, horizontal, e eu partir nele aqui no meio, ele parte quase certinho. Você imaginou por quê? Vamos pensar um pouquinho? Essa pergunta vocês me respondem no final da aula, tá bom? Mas vamos continuar. O princípio de transmissão, pessoal. Se eu tivesse, por exemplo, uma caixa de fósforo, eu tivesse uma caixa de giz, uma caixa de fruta, e eu fosse empurrar essa caixa, como eu ia obter esse deslocamento desse princípio de transmissibilidade da força? Eu preciso achar um ponto neutro nela, ao longo do seu corpo, para que eu possa posicionar. Porque se eu posicionar ela pela parte superior, eu vou tombar a caixa. Se eu for colocar pela parte inferior, eu também vou deslocar essa caixa em outro movimento. Então, para isso, eu preciso ter que ela tem que ser colocada linearmente, no ponto tangencial ao longo dessa caixa. Eurico, você está me enrolando? Tô não. Olha a figura 13, vocês vão entender o que eu estou explicando, beleza? Pessoal, eu preciso agora definir com vocês os conceitos fundamentais para que um sistema fique em equilíbrio. Abre o teu caderno, você vai verificar que eu coloquei o seguinte, ó. Um equilíbrio, ele existe sob 2 formas, estático e dinâmico. Para ele ser estático, a velocidade, o vetor de velocidade que está aí, ó, esse Vzinho minúsculo com a setinha em cima, é um vetor de velocidade. Lembra que eu expliquei para vocês na aula prática que a gente teve no dia a dia? Pronto. Entendeu agora porque é vetor, como é que eu representei ele e tudo? A gente viu na aula prática. Agora vamos lá. Esse Vzinho tem que ser igual a 0. Essa é a condição para ele esteja em estática. Agora, o equilíbrio para ser dinâmico, esse meu Vzinho tem que ter uma velocidade constante, tá? Velocidade constante. Lembra aquele conceito que a gente deu lá na prática? Pronto, vamos colocar em prática agora. Agora, pessoal, eu preciso definir para vocês a estática de um ponto. Para aquele lance lá do meu equilíbrio dinâmico. Ele está associado a 3 causas. A primeira causa é o seguinte: a resultante de todas as forças dessa válvula, ela deve ser nula. Onde? Vocês vão verificar num gráfico meu que eu tenho na apostila, a aplicação da seguinte expressão: peso igual a massa vezes G. P igual a M vezes G. Então, o P aí seria uma força, o M seria a massa e o G aí seria a ação da aceleração ou da gravidade. Que nesse exemplo que está aí, eu estou colocando para vocês os valores. Dá uma olhadinha. P é igual a N, ou seja, vetor P é igual ao vetor N, por sua vez é igual a M vezes G. Faz a continha de cabeça e vocês vão ver que a unidade dele está em Newton. Lembra que eu falei para você na primeira aula, que ele seria forças newtonianas? Lembra da expressão em Newton? Pronto. Olha a aplicação. Dá uma olhada aí nesse gráfico, você vai entender que é o seguinte: olhando dele frontal, vocês vão ter uma força F1 sendo de contraposta pela F2. No centro dela, que é o ponto de integração dele, tem uma força N e no ponto inferior a força P. Como é que eu interpreto isso, Eurico? Olha, eu tenho o meu ponto de inclinação, o meu ponto de origem do meu vetor. À minha direita eu tenho a ação da minha força F1, à minha esquerda eu tenho F2, uma anulando a outra. E a Fn dando o meu balanço
para a minha expressão. E finalmente a associação da minha força peso, que é a minha força contrária à minha força normal, ok? Pessoal, nessa sequência eu vou ver também a aplicação dessa força peso, dessa força normal, são os exemplos que a gente vê na sala de aula, tá? Agora, a outra condição nossa é para ver quando um corpo ele tem estática com corpo rígido. Aí eu vou passar de duas premissas. Eu preciso definir com vocês centro de massa. Eu preciso definir para vocês sobre um lance chamado resultante e sobre um lance chamado para vocês momento de uma força. E o que quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer por isso o seguinte. O centro de massa é quando um corpo extenso pode ser considerado em um sistema de partículas, cada um com sua massa. Eurico, não entendi nada. Um corpo composto por N processo, dentro dele lá, no núcleo da composição das moléculas, tem um ponto dele que é o ponto de integração, de anulação de todo esse corpo da massa. Para isso ele vai depender de três condições básicas. A resultante da massa, ela tem que estar exatamente no centro do alojamento deste corpo. Eu preciso ter um corpo, eu tenho que ser um corpo simétrico, tá certo? Onde tem que ter uma distribuição uniforme dessas partículas, dessa massa. E nos demais casos que eu possa ter espalhado dessas moléculas, eu preciso calcular o centro da minha massa feito através de uma média aritmética. Eu digo, como é que eu faço o meu ponto aritmético? Rapaz, só tem um jeito. Eu preciso fazer uma distribuição uniforme. Lembra aquele lance lá da primeira aula da gente, que a gente falou de coordenadas cartesianas? Mesma coisa, é a gente colocar esses pontos. Tem uma demonstração na nossa apostila, que a gente faz essa aplicação e a gente tira essa dúvida. Vê o exemplo da nossa apostila, tá bom? Tá certo? O mesmo se aplica para a gente ver no dia a dia. Pessoal, feito isso, eu precisava só definir uma coisinha para calibrar a nossa aula. Eu precisava definir para vocês um lance chamado de força newtoniana através de uma regra da mão direita. O que é a mão direita? Mão direita da gente. Mão direita, ela faz assim, tá certo? Motivo, sentido, não é? Sentido, vamos fazer com a mão esquerda ficar melhor, minha mão tá melhor. Aqui, se eu estou trabalhando com o meu sentido da minha direita da minha esquerda para a direita, eu vou considerar isso como sentido positivo, que é o sentido horário ou anti-horário? Te enrolei, cara. No estudo da mecânica é o contrário. Eu tenho que partir no sentido horário como negativo e no sentido anti-horário como positivo. Mas, Eurico, sim, alguns autores têm esse ponto de referência diferente, mas no nosso caso, no nosso estudo de mecânica, nós vamos adotar o seguinte: no sentido horário, o sentido do ponteiro do relógio da direita para a esquerda, nós vamos adotar isso aí como sentido positivo, sentido anti-horário, ou seja, do lado contrário do ponteiro do relógio. E no sentido do horário do relógio, será negativo. Demonstro para vocês nas nossas aulas práticas. Com isso, pessoal, eu precisava que vocês fizessem um exemplo que tem na apostila de vocês, considerando agora um fator chamado seguinte, através da minha regra newtoniana, eu preciso entender para vocês que eu preciso trabalhar agora com inclinação angular, tá certo? Ângulos de 45, ângulos de 90, 30, 60, 120 graus. Aí quem vai dar é a aplicação. Existe uma tabela de convenção que para ângulos de 60 graus tem um número, um seno de 45 graus tem um outro número. Cada um tem uma característica para determinar. Isso a gente mostra para vocês nas aulas práticas. Mas eu vou considerar no exemplo nosso agora, um exemplo utilizando o seno de 90 graus igual ao número 1. Ou seja, 1 é igual a 190 graus. O 190 graus é a unidade 1. Aí eu vou complicar naquela força lá, onde a gente vai calcular o momento da força. Nessa apostila lá nossa, eu digo para vocês que é o seguinte: para eu determinar a minha força, através desse momento de força, eu tenho que calcular M igual a força vezes D, que é o deslocamento, vezes o seno. Por quê, pessoal? Eu já estou trabalhando com aquela ação que eu falei para vocês do sentido da mão direita, onde eu digo que no sentido horário eu tenho ele como valores negativo e no sentido anti-horário eu tenho um valor positivo, tá? Resolve esses exemplos daí e vocês vão entender o princípio, tá? Para que é isso? Para que eu possa ter uma condição de equilíbrio, eu preciso agora trabalhar com a seguinte situação.
Se eu tivesse uma caneta e fosse colocar ela em equilíbrio, ó, eu teria que achar o meu ponto de equilíbrio da minha massa. Olha, consegui, pessoal. Então, como é que eu faço isso? Ó, isso eu consigo através da anulação das resultantes, dos pontos de apoio, tanto do meu lado, né, do direito, quanto do meu lado esquerdo. Essa condição de equilíbrio eu mostro uma gravura para vocês, através das figuras 15 e 16. Dá uma olhada na apostila de vocês, lê esses conceitos, tá certo? E depois faz essa resolução desse exemplo que eu estou colocando aí, refaz ele, onde eu peço o seguinte, ó, pela segunda condição de equilíbrio, esse movimento aqui da caneta, dá uma curiosidade lá para ver na apostila com mais detalhe que eu falei isso, e dá uma olhadinha lá, ó, a aplicação destas fórmulas, tá bom? E depois eu tenho uma aplicação do exercício para vocês, onde eu coloco para vocês aí a aplicação de um lance chamado trampolim. Dá uma olhada e a gente resolve essas questões para vocês com mais calma na nossa aula presencial, tá? Pessoal, forte abraço a todos, um beijão, boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que estão me assistindo as aulas e a gente se vê em breve, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a nossa próxima e terceira aula, ok?